Caros ouvintes, existe uma desculpa muito esfarrapada que muitos seres de luz dizem quando querem esconder todas as besteiras que eles já fizeram na vida. A desculpa é esta: o passado da mulher não importa. Senhores, se o passado não fosse importante, ninguém estudaria história. O fato é que podemos aprender e muito ao estudarmos a vida de pessoas do passado sem nos basear em viés ideológico. Eu, Geno, quando criei este canal, já tinha em mente trazer assuntos que muitos produtores de conteúdo ignoram, na maioria das vezes intencionalmente, pois querem fazer cócegas nos próprios ouvidos e nos ouvidos das pessoas que estão assistindo aos vídeos deles, e ainda faturar uma grana vendendo tais sofismas e falácias. Eu também me preocupo em como passar esses assuntos para que sejam bem absorvidos por vocês, por mais que eles possam ser uma black pill para muitos dos senhores. Por isso, eu adotei a didática de ensinar fatos históricos e científicos com uma análise profunda para que assim vocês entendam que não é saudável para o homem viver em prol do feminino. Neste vídeo, vocês conhecerão Évariste Galois, o gênio apaixonado. Meu francês não é bom, então peço desculpas desde já pelos erros de pronúncia que eu cometi. Nascido na comuna Boularen, que é a menor área administrativa localizada no subúrbio de Paris, em 25 de outubro de 1811, e faleceu em Paris no dia 31 de maio de 1832, aos 20 anos de idade. Galois era um gênio da matemática que determinou a condição necessária e suficiente para que um polinômio pudesse ser resolvido por raízes. Ele não só resolveu um antigo problema em aberto, mas também criou um domínio inteiramente novo da álgebra abstrata, a teoria dos grupos. Nosso menino prodígio cresceu em um período de grande agitação social e política. Por opção própria, ele se colocou no centro de controvérsias, pois desde os seus 4 anos de idade veio tendo contato com a vida política porque seu pai, Nicolas Gabriel Galois, foi eleito prefeito da Comuna Francesa. Por toda a sua infância até seus 12 anos, o matemático teve aulas em casa e somente com a sua mãe como professora. Na escola, leu toda a obra do matemático italiano Lagrange, o que pode ter despertado o interesse em entender equações de quinto grau. Por estar à frente do seu tempo e, de acordo com alguns historiadores, por também ser de temperamento explosivo e precipitado, Galois foi recusado em 1827 a ingressar na École Polytechnique, onde sonhava em estudar. Mas alguns professores não entendiam seu raciocínio rápido, que o fazia até pular etapas dos cálculos, além de depoimentos de que Galois era um jovem arrogante. Diziam seus professores: "Este aluno só se preocupa com os altos campos da matemática. A loucura matemática domina este garoto. Seria melhor para ele se seus pais o deixassem estudar apenas isto. De outro modo, ele está perdendo tempo aqui e não faz nada senão atormentar seus professores e sofrer castigos." Assim, somente aos 16 anos pôde fazer seu primeiro curso exclusivo de matemática. Passou a negligenciar todas as outras matérias, concentrando-se apenas na sua nova paixão. O conhecimento de Galois pela matemática logo superou o do seu professor, seguindo seus estudos. Então, diretamente dos livros escritos pelos gênios da sua época, rapidamente absorveu os conceitos mais modernos e, aos seus 17 anos de idade, publicou seu primeiro trabalho nos Análises de Ergone. Havia um caminho claro para o jovem prodígio, todavia, seu brilho seria o maior obstáculo ao seu progresso. Embora soubesse mais matemática do que seria necessário para passar nas provas de liceu, as soluções de Galois eram frequentemente tão sofisticadas e inovadoras que seus professores não conseguiam julgá-las corretamente. Além disso, Galois fazia muitos cálculos de cabeça, sem transcrevê-los, deixando os professores frustrados e perplexos. Alguns historiadores dizem que Galois era arrogante, mas a pergunta que eu me faço é: ele era de fato arrogante ou era apenas um rapaz à frente do seu tempo e causando inveja em muitas pessoas?
Galois continuou confiante no seu talento matemático. Prosseguiu com suas pesquisas, sendo seu principal interesse a busca de soluções para certos cálculos polinomiais, como a equação do quarto grau e as equações de quinto grau, um dos grandes desafios de sua época, e cuja obsessão era oriunda do desejo de encontrar um algoritmo que as resolvesse. Auguste-Louis Cauchy, matemático francês, ficou impressionado com os trabalhos de Galois e o convidou para participar da competição pelo Grande Prêmio de Matemática. Infelizmente, nesta mesma ocasião, em julho de 1829, um novo sacerdote jesuíta chegou à comuna, onde o pai de Galois se mantivera prefeito, e diante de seu desgosto ante as simpatias republicanas do prefeito, começou uma campanha para o depor. Escreveu uma série de versos vulgares nos quais ridicularizava os membros da comunidade e assinou-os usando o nome do pai de Galois, que não pôde suportar a vergonha e então suicidou-se. Galois voltou para assistir ao enterro do pai e viu pessoalmente as divisões que o sacerdote tinha criado. Quando o caixão estava sendo baixado à sepultura, tendo os partidários do prefeito percebido aqueles eventos como uma trama política que, de fato, havia sido, iniciou-se uma dissensão que se transformou em tumulto e o caixão foi atirado para dentro da cova. Ver o sistema francês humilhar e destruir seu pai consolidou o apoio fervoroso de Galois para a causa republicana. De volta a Paris, Galois uniu seus dois trabalhos num só e os enviou ao secretário da academia responsável pelo julgamento, Jean-Baptiste Joseph Fourier, bem antes do limite do prazo. Fourier, por sua vez, devia entregá-lo para o comitê de avaliação. O trabalho de Galois não apresentava uma solução para os problemas do quinto grau, mas oferecia uma visão tão brilhante que muitos matemáticos, incluindo Cauchy, o consideravam como um provável vencedor. Entretanto, para o espanto das expectativas, o trabalho não ganhara o prêmio e sequer fora oficialmente escrito. Fourier morrera algumas semanas antes da data da decisão dos juízes, e, embora o maço de trabalhos tivesse sido entregue ao comitê, o de Galois não estava entre eles. O trabalho nunca foi encontrado e a injustiça foi registrada por um jornalista francês. Galois achou que seu trabalho fora propositalmente perdido devido às orientações políticas da academia, uma crença que foi reforçada no ano seguinte, quando a academia rejeitou seu manuscrito seguinte, alegando que os argumentos não eram suficientemente claros nem desenvolvidos para que pudessem ser julgados com exatidão. Galois decidiu que havia uma conspiração para excluí-lo da comunidade matemática. Em consequência disso, passou a negligenciar as suas pesquisas em favor da luta pela causa republicana. Ele chegou a ser matriculado na École Normale Supérieure, onde sua fama como criador de casas estava se tornando mais forte do que a sua reputação como matemático. Atingido o auge durante a Revolução de Julho de 1830, quando Carlos X fugiu da França e as facções políticas lutaram pelo controle nas ruas de Paris. Os alunos foram confinados ao dormitório. Galois foi impedido de lutar com seus companheiros e seu ódio e frustração dobraram quando os republicanos foram derrotados. Na primeira oportunidade, ele publicou um ataque sarcástico contra o diretor do colégio, acusando-o de covardia, do que resultou sua expulsão e extinção da carreira de matemático. Em 4 de dezembro de 1830, o gênio contrariado tentou se tornar um rebelde profissional, alistando-se na artilharia da Guarda Nacional. Tratava-se de um ramo de milícia conhecido também como Inimigos do Povo. Antes do fim do mês, o novo rei, Luís Filipe, ansioso em evitar novas rebeliões, extinguiu a artilharia da guarda e Galois se viu desamparado e sem lar.
Um fato documentado por Alexandre Dumas. Dumas estava no restaurante Vendôme de Bourgogne quando houve um banquete em homenagem a 19 republicanos acusados de conspiração. Subitamente, no meio de uma conversa particular que eu estava tendo com a pessoa à minha esquerda, ouvi o nome Luiz Felipe, seguido de assobios. Virei-me para olhar e presenciei uma cena muito agitada. Um jovem, que erguera seu cálice em saudação, segurava um punhal e estava tentando se fazer ouvir. Era Évariste Galois, um dos mais ardentes republicanos. Tudo o que consegui entender foi uma ameaça e o nome de Luiz Felipe sendo mencionado. O punhal na mão do rapaz tornava tudo muito claro. Isso estava muito além das minhas opiniões republicanas. Eu e meu amigo pulamos a janela e saímos para o jardim. Estava claro que o episódio teria sérias consequências. 2 ou 3 dias depois, Évariste Galois foi preso. Ficou na prisão de Saint-Pélagie durante um mês, acusado de ameaçar a vida do rei e levado a julgamento. Embora houvesse pouca dúvida de que Galois fosse culpado, a natureza agitada do banquete significava que ninguém poderia confirmar tê-lo visto fazer qualquer ameaça direta. Um júri simpático e a idade do rapaz, ainda com apenas 20 anos, levaram à sua absolvição. Mas, no mês seguinte, ele foi preso de novo, sentenciado a 6 meses de prisão, embora abstêmio, influenciado pelos malandros que o cercavam, passou a beber. Uma semana depois, um franco-atirador no sótão do lado oposto da prisão disparou um tiro contra a cela, ferindo o homem que estava ao lado de Galois, que ficou convencido ser a bala que a ele era destinada, havendo o complô do governo para assassiná-lo. O medo da perseguição política o aterrorizava. O isolamento dos amigos e da família e a rejeição de suas ideias matemáticas o mergulharam num estado de depressão. Bêbado e delirante, ele tentou se matar com uma faca, mas seus colegas republicanos conseguiram dominá-lo e desarmá-lo. Em março de 1832, um mês antes do final da sentença, irrompeu uma epidemia de cólera em Paris, e os prisioneiros de Saint-Pélagie foram libertados. O que aconteceu com Galois nas semanas seguintes tem motivado muita especulação, mas o que se sabe com certeza é que a tragédia foi o resultado de um romance com um ser de luz misterioso chamado Stéphanie Felice Poitrine du Motel, filha de um respeitado médico parisiense. Não se sabe como se deu o relacionamento e nem se a Stéphanie correspondia ao sentimento de Galois, mas o pai dela não aparentava aprovar alguém desempregado e perigoso com ideias políticas revolucionárias. Naquela época, ainda era comum os seres de luz serem dados como prêmio de um duelo. Sim, desde os tempos antigos, os homens se matam por causa da perseguida dos seres de luz. Isso tudo é graças à patologia emocional que eles desenvolvem e que foi fortemente intensificada com a aparição do complexo ginocêntrico. Existem relatos de que algumas civilizações os seres de luz cobriam o rosto para proteger a vida do marido, pois não era raro alguém achar a digníssima dele atraente e o desafiar para um duelo ou fazer um atentado à sua vida. Stéphanie já estava comprometida com um cidadão chamado Péchu de Herberville, que descobriu a infidelidade de sua noiva. Furioso e sendo um dos melhores atiradores da França, não hesitou em desafiar Galois para um duelo ao raiar do dia. Galois conhecia a perícia de seu desafiante com a pistola. Na noite anterior ao confronto, que ele acreditava ser a sua última oportunidade que teria para registrar suas ideias no papel, ele escreveu cartas para os amigos explicando as circunstâncias. E em uma das cartas ele escreveu o seguinte: "Eu peço aos patriotas, meus amigos, que não me censure por morrer por outro motivo que não pelo meu país. Eu morri vítima de uma infame namoradeira e dos 2 idiotas que ela envolveu. Minha vida termina em consequência de uma miserável calúnia. Ah,
Por que tenho que morrer por uma coisa tão insignificante e desprezível? Eu peço aos céus que testemunhem que foi apenas pela força e a coação que eu cedi à provocação que tentei evitar por todos os meios. Como podemos entender, Gallows acabou tomando a Black Pill e percebeu que ele jogou fora a vida dele por causa do sacrifício, o sacrifício em prol da dama. E nenhum ser de luz merece tamanho sacrifício. Na manhã seguinte, quarta-feira, 30 de maio de 1832, no campo isolado, Gallows e D'Urberville se enfrentaram a uma distância de 25 passos, armados com pistolas. D'Urberville viera acompanhado de 2 assistentes. Gallows estava sozinho. Ele não contara a ninguém sobre o seu drama. O mensageiro que enviara ao seu irmão, Alfred, só entregaria a notícia depois do duelo terminado. E as cartas que escrevera na noite anterior só chegariam aos seus amigos vários dias depois. As pistolas erguidas e disparadas. D'Urberville continuou de pé. Gallows foi atingido no estômago. Ficou agonizando no chão. Não havia nenhum cirurgião por perto e o vencedor foi embora calmamente, deixando seu oponente ferido para morrer. Algumas horas depois, Alfred chegou ao local e levou seu irmão para o hospital Cochin. Era muito tarde. Já ocorrera uma peritonite. E no dia seguinte, Gallows faleceu. Antes de morrer, disse para o seu irmão: "Não chore. Preciso de toda a minha coragem para morrer aos 20 anos." Seu funeral foi quase uma réplica do que acontecera com seu pai. A polícia acreditava que a cerimônia seria um foco de uma manifestação política e prendeu 30 amigos de Gallows na noite anterior. Ainda assim, 2.000 republicanos se reuniram para o enterro e houve brigas inevitáveis entre os colegas de Gallows e os representantes do governo que chegaram para vigiar os acontecimentos. Os colegas de Gallows estavam furiosos devido à crença cada vez mais forte de que o noivo traído era um agente do governo e Stephanie fora uma sedutora usada para levar Gallows a uma armadilha. De qualquer modo, um dos maiores matemáticos do mundo morrera com a idade de 20 anos, tendo estudado matemática por apenas 5 anos. Uma das cartas que Gallows escreveu antes de sua morte foi para um amigo matemático chamado Auguste Chevalier, reunindo suas pesquisas até o momento. Também pedia que seu trabalho fosse apresentado aos grandes matemáticos da época, caso morresse, sendo que em alguns pontos de seus escritos ele referenciou a presença de um ser de luz e que não tinha mais tempo. Gallows passou por muitos problemas de perseguição política, traumas e se envolveu com um ser de luz que trouxe ainda mais problemas, culminando assim na sua morte com apenas 20 anos de idade. Ele era um gênio e tinha uma carreira brilhante pela frente que foi interrompida por causa principalmente de ideologia política e por ter se envolvido com um ser de luz errado. O mesmo ainda acontece hoje em dia, senhores. Quantos que têm uma opinião diferente da popular são caçados, cancelados e até mesmo sofrem um atentado contra a vida? E quantos outros cometem crimes ou estragam as suas vidas por causa do aparelho reprodutor feminino? A história de Gallows não foi a primeira a nos mostrar essas coisas e ela se repete em personagens anônimas. E vai continuar se repetindo, pois vivemos em um mundo dominado por ideologias que destroem o senso crítico, a vida e espalham o ódio entre as pessoas. E para piorar nossa situação, ainda temos uma patologia emocional que é agravada pelo complexo ginocêntrico, fazendo com que muitos homens sirvam de sacrifício à dama. O que chega a ser engraçado é ver muitos seres de luz e homens tradicionalistas romantizarem a estupidez que foi o duelo entre Gallows e D'Urberville. Senhores,
Uma das principais vantagens de estudarmos história é que iremos aprender muitas coisas e evitar que fatos ruins se repitam. Se gostou do conteúdo de hoje, não deixe de se inscrever no canal, curta e compartilhe com pessoas de mente aberta e até a próxima!